O 10º episódio de Seguro para Divorciado já tá no ar e eu tô aqui para te resumir do começo ao fim. Então deixa o seu like e se inscreve no canal para não se esquecer disso quando chegar lá no final. O episódio começa mostrando o Ki-jun e a Ah-yoon visitando a esposa influenciadora do colega de trabalho deles. Eles dizem querer ouvir os dois lados da história para saber o que fazer. Então ela explica que o casamento deles foi arranjado e que foi quase como amor à primeira vista, mas que eles mal se conheciam e pensavam que poderiam fazer isso depois do casamento. Ela diz que os dois são perfeitos e invejados. Então o Ki-jun pergunta qual que foi o problema. A gente vê um flashback do cotidiano deles, em que ela se preocupava mais com as fotos bonitas e agradar quem via eles de fora do que manter o casamento funcionando. Inclusive, eles têm uma discussão porque o cara já não sabe dizer se eles moram juntos pelo casamento ou para que ela possa mostrar a vida perfeita na internet. Também vemos ele contando para Han-dae que não valia a pena suportar aquilo porque ele estava deixando de viver. A Han-dae se lembrou na mesma hora da ex-esposa religiosa do Ki-jun, quando ela disse que as pessoas nunca reparam no sofrimento que levou alguém ao divórcio, apenas no ato de se divorciar. Por isso ela disse de modo tão determinado no fim do episódio passado que aquele casal precisava se divorciar de qualquer maneira. O grupo se questiona se deveria realmente não fazer nada, já que não podem insistir num relacionamento que vai acabar em algum momento de toda forma. Mas, por outro lado, se o casal se divorciar, o seguro nem mesmo vai ser lançado. Eles se reúnem e o Ki-jun diz que a probabilidade de sucesso nesse seguro é de 1 em 500 mil. E o chefe diz que sente muito, porque sabe que eles fizeram de tudo para chegar até ali. E ele sugere oferecer terapia para ajudar o casal. O Ki-jun se prontifica em conversar com o colega de trabalho, enquanto a Han-dae vai falar com a esposa dele. O Ki-jun pede para conversar com o cara e ele volta a dizer que não quer o divórcio só pelo dinheiro do seguro. Acontece que esse cara já não é mais feliz na relação. O Ki-jun lembra da irmã dele na última vez em que eles se falaram, quando ela disse que não era mais feliz e ele ficou inventando 1000 problemas para dizer que ela estava exagerando. Dessa vez ele age diferente e sugere a terapia de casal, mesmo que o cara diga que vai se divorciar de qualquer maneira. O Ki-jun diz que pelo menos a terapia vai fazer com que eles divorciem numa boa. Enquanto isso, a esposa dele conta para Han-dae sobre uma gravidez que ela perdeu e que foi o motivo dela se tornar influenciadora, porque o marido dela sugeriu que ela fizesse isso, só que ver as pessoas enaltecendo ela foi gratificante o suficiente para ela nem perceber que estava dando mais prioridade para isso do que para o marido. A Han-dae conta que ele está decidido e a mulher fica chateada, dizendo que se não fosse pelo seguro que incentiva o divórcio, ela nem estaria passando por isso. A Han-dae age depressa e convence ela a tirar um tempo para ela, através da terapia de casal. A Han-dae tá indo para casa quando recebe uma mensagem da mãe dela perguntando se ela não vai na reunião familiar com o marido dela. O ex, no caso, né? Ela se lembra de quando foi com ele pela última vez e disse que queria se divorciar, e a mãe nem quis ouvir, dizendo que ela precisava aguentar e pronto. O Ki-jun também tá indo embora e pensa em ligar pra Han-dae, só que o telefone dela tá ocupado e os dois acabam se cruzando na rua. Eles vão juntos ao parquinho contar o que cada um descobriu ao conversar com o casal. Eles percebem que querem exatamente a mesma coisa, mas de forma distinta, já que o Ki-jun acredita que o importante é que o término seja bom. Os dois percebem que o casal quer a felicidade, mas não sabem como fazer isso, então eles decidem ajudar. O Jae-man recebe a Na-rae para jantar na casa dele. Ela fica toda felizinha de ter uma cadeira para se sentar e ele disfarça dizendo que só comprou porque era chato ter uma só. Durante o jantar, ele avisa que um dos segurados dele está querendo o divórcio e ela avisa que está suspensa e não pode fazer nada. Ele tenta incluir ela de toda forma, deixando claro que o seguro só existe ainda porque ela ajudou pra caramba no começo. Ela acaba cedendo e dizendo que vai ver o que pode fazer e ele fica feliz. Ela então pergunta se ele não está incomodado com todos os defeitos que viu nela e ele diz que também viu a coragem dela e que ela não tem que se sentir mal por nada. Ele nem percebe, mas ela fica caidinha por ele na mesma hora que ele fala isso. No dia seguinte, a Han-dae leva um café no trabalho pro Ki-jun e os dois conversam mais um pouco. Ele diz que mal dormiu porque estava pensando nos termos do contrato e ela diz que pensou no que ele disse sobre ser importante terminar bem. Ela não queria ir no encontro de família porque os pais estão decepcionados, mas ela diz que se não for vai se arrepender e que precisa colocar um ponto final nisso. Ele fica feliz por ela e ela diz que precisa de um favor, mas ele recebe uma mensagem e os dois vão até a equipe deles para contar que o casal aceitou fazer a terapia. A Han-dae e o Ki-jun acompanham sorrateiramente a terapia do casal, e eles se baseiam num questionário que o casal faz para saber o que um espera do outro, para saber o que eles estão errando. Só que o problema é que o cara diz que um dia sem celular era tudo o que ele esperava da esposa dele, e a mulher dele tem mais expectativas do que isso. Só que fica bem claro que ela tenta, ela pelo menos se esforça para fazer dar certo e para ser boa com ele, só que ele parece que tá tão de saco cheio que é super grosseiro com ela. Inclusive, eles fazem uma aula de dança e caem, e quando ela ri, ele fica irritado e até grita com ela. Ela chora depois disso, dizendo para Han-dae que se apegou ao marido e não percebeu que ele seguiu em frente.
que para todo mundo eles são felizes. E a Hande diz que ela precisa parar de pensar em todo mundo e só na felicidade dela. O Ki-jun vai atrás do cara e ele fica se lamentando de que talvez não tentou o suficiente. Só que o Ki-jun lembra da irmã dele de novo e diz que já basta, que o cara já tentou até demais. Só que ele não tentou, pelo menos não durante essa terapia, pelo meu ponto de vista. No escritório, a força-tarefa encontra a Nari esperando por eles. Ela avisa que se reuniu com o presidente e conseguiu continuar no projeto até que o seguro seja lançado, mas que eles precisam concordar em ter ela de volta. Todos concordam e o Joe fica super feliz de ver ela de novo. Mais tarde, o Ki-jun vai na sala dela dizer que ficou feliz por ela estar de volta e ela é toda durana dizendo que se dedicou por muito tempo naquele projeto e não podia desistir. Só que a gente sabe que ela só não desistiu por causa do Joe, né? Quando ela tá saindo do trabalho, ela encontra o Joe e os dois saem pra comer. Eles passeiam como namoradinhos, apesar de não assumir. Inclusive, ele salva ela de um atropelamento e rola aquele climinha em câmera lenta que a gente ama. Eles decidem jogar videogame juntos, mas um é mais competitivo que o outro e acabam se estressando. Mas a cena é bem fofa porque a gente percebe que os dois se completam de uma forma que ninguém mais conseguiria. A Hande pega uma carona com o Ki-jun pra ir na reunião familiar. Ela encontra a família dela e o ex-marido e se senta com eles antes de contar que tá divorciada e que tá feliz agora. A família fica chocada e ela conta que foi por vários motivos, mas que um deles foram as traições do marido. Ele ameaça bater nela e o pai dela grita com ele. Ela deixa em cima da mesa um panfleto com o anúncio do seguro para divorciados e avisa que tá lançando aquilo na empresa que ela trabalha. Ela fala isso olhando para a mãe dela para deixar bem claro que não se deve aceitar tudo num casamento. Ela vai embora e o ex-marido vai atrás. O Ki-jun tinha achado o parafuso do bidê mais cedo e entregado para ela. Foi esse favor que ela pediu para ele mais cedo quando ele recebeu a mensagem daquele casal, lembra? Então, ela joga esse parafuso no ex dela, já que ele ficava perturbando a cabeça dela para achar esse trem, e ele ameaça bater nela de novo. Só que as pessoas em volta ficam revoltadas e ela consegue ir embora. Agora, do lado de fora, toda feliz, a Hande diz que tá livre para viver. Ela olha pro céu e fala que ele tá parecido com aquele dia que ela e o Ki-jun viram a chuva de meteoros. Ela pergunta no que ele tá pensando e ele diz que só quer aproveitar o momento e pergunta se ela quer algo mais. Ela diz que já tem tudo o que precisa no momento. Então, sem a gente esperar, porque eu me iludi durante 10 episódios e já nem tinha esperança mais, o Ki-jun simplesmente se aproxima e beija a Hande. Nesse momento o Brasil comemorou porque ninguém aguentava mais essa tensão entre os dois e a falta de um beijo, pelo amor de Deus. E foi um belo beijo, viu? A Hande até se empolgou, coitada. E com a cena que a gente esperava desde a primeira hora desse dorama, o episódio termina. Na semana que vem saem os 2 últimos episódios, então se você quer saber o final desse dorama, se inscreve no meu canal, deixa o seu like e eu te vejo no próximo episódio.